Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de hoje é de número 576. Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, nos encontramos na página 190. Isso quer dizer que ainda temos pela frente mais aproximadamente 100 páginas neste livro. E depois nós vamos para o livro O Céu e o Inferno, se tudo der certo. O tema hoje nós adentramos um novo tema. Nós vamos adentrar um novo tema. As organizações, estrutura, ética, métodos, hierarquia e disciplina. Vó até antes dos trabalhos hoje, ela trouxe ao meu conhecimento e me disse: meu filho, vamos adiar uns 15 dias, vamos dar um tempo, uns 15 dias, 15, 20 dias, para você se fortalecer um pouco mais. Porque vós sabe o que está acontecendo, eu também sei o que está acontecendo. Então é aquele caso. Você já ouviu aquele ditado aqui na Terra? Quem vê cara não vê coração. Então é natural que eu tenho lá os meus problemas, conforme você tem, mas eu queria dividir um pouquinho dos meus espirituais com você. E eu digo isso sempre aqui, mas parece que ninguém quer fazer caridade, né? E pegar um pouco. Então, vó trouxe ao meu conhecimento: olha, vamos dar um tempo, uns 15, 20 dias. Principalmente porque esse tema, ele é um tema muito complexo. Principalmente as organizações. Ela já me preparou com relação a esse tema, as organizações. Ei, vó, vocês estão atentos aí no plano espiritual? Sim. Por que diz isso? Porque o máximo que pode acontecer é destruírem essa matéria física, vó. Agora, a alma, eu sei que não está lá grande coisa, porque, conforme a senhora já me disse, se eu desencarnar hoje, é umbral na certa, por uns 30, 40 anos, mas, vó, isso aconteceu mesmo, viu, gente? Aí eu falei para ele assim: vó, o umbral é o seguinte: eu saio para viajar. Então eu chego na cidade de São Paulo e eu bato a mão no bolso. Isso é psicologia, tá? Eu bato a mão no bolso e conto quanto dinheiro eu tenho. Conforme a quantidade de dinheiro que trago no bolso, eu sei o que eu posso comer, beber. Eu sei onde eu posso me hospedar. Se eu trago pouco dinheiro, eu não vou jamais bater a porta de um hotel 5 estrelas. Eu vou procurar um cantinho para me encostar o corpo.
por R$ 20, R$ 30. Eu vou comer, vó. Eu não vou comer num restaurante. Eu vou comprar um marmitex e sentar embaixo de uma árvore e comer ali mesmo, no jardim, embaixo de uma árvore. Pessoas para lá, para cá, passando. Qual o problema? Eu não vou comprar água, vó. Eu vou na torneira ali do chafariz da praça e bebo água ali. Então, nós temos que ter consciência do nosso estado. Nós temos que analisar. Nós não estamos aqui para fazer graça, aqui na Terra. Nós estamos aqui para resgatar aqueles que têm que ser resgatados. Nós estamos aqui para quitar. Nós não estamos aqui para fazer graça. Então, eu sei, vó, que se eu desencarnar hoje, conforme a senhora já me disse, eu vou direto para as regiões umbralinas, mas graças a Deus que existe um umbral. Porque assim saberei lá que continuo vivo. Graças a Deus lá saberei que não fui jogado no caldeirão do inferno e que eu não vou queimar para sempre lá nas garras do demônio. Sei lá também que depois de uns 30 anos, quando eu pedi que eu estiver em melhores condições, dê-me oportunidade de redimir. Eu sei que Deus, a inteligência suprema, a causa primeira, há de me conceder essa oportunidade. Então, o que é umbral, gente? Um umbral é um hotel 5 estrelas. Aqueles que não souberam aqui na Terra andar de acordo com os desígnios de Deus. O umbral é uma bênção. E eu vejo tantos expositores no YouTube, por exemplo, falando tão mal das regiões umbralinas, apresentando um umbral à humanidade como se fosse um inferno, uma desgraça, isso e aquilo. São pessoas totalmente ignorantes, né? Que não sabem agradecer a Deus o que tem. Pois só vai para o umbral aquele que merece. E se ele merece, ele tem que dar graças a Deus. Porque não fez por merecer outras situações, então tem que agradecer a Deus o que tem. Eu sou assim, eu agradeço a Deus o que eu tenho. Então, a senhora está ciente que se destruir esse corpo aqui, eu disse à avó, vai me visitar se a senhora puder de vez em quando lá nessas regiões. Então, começa-se esse tema da seguinte forma: as organizações nas regiões umbralinas, as cidades das trevas. Pois é preciso entender, já estou tratando do assunto, pois é preciso entender que as trevas são disciplinadas por demais, milhares de vezes, muito mais que nós que nos encontramos no corpo físico. Porque elas possuem algo que nós não possuímos a favor delas, a invisibilidade. Por esse motivo, elas têm acesso
para lá, para cá, inclusive acesso através dos nossos sentimentos, desejos, vontades, vícios. As trevas são muito organizadas. Se eu disser para você que existe milhares de cidades nas trevas, porque quando se fala treva, é preciso entender esse termo. Quando se fala treva, pensa num ser maquiavélico, num ser, vamos pensar assim, num vampiro. Não tem nada disso. Olha, tem alguns seres que residem nas regiões umbralinas, que são os protótipos de homens belos, lindos, sensuais. Mulheres belas, lindas, sensuais. Que quando eles se fazem presente no meio da multidão, eles transformam a cabeça de milhares de pessoas que ali se encontram imantados por esses sentimentos negativos. Pois é isso que move aqui na Terra os pancadão, Rock in Rio, Carnaval. Carnaval, como já dissemos mesmo, são as portas das trevas que se abrem justamente nesse período. Conforme uma pessoa entrou em contato comigo e não gostou do que eu disse esses dias com relação aos movimentos gospel, né? Não gostaram. Uma pessoa me ligou. Não gostei e te assisto para analisar o teu comportamento mediante as religiões. Olha, meu amigo, você está perdendo teu tempo. No entanto, se você for lá no canal, você vai ver que ele mesmo se excluiu do canal. Porque ele não aceitou quando eu falei a respeito do carnaval com Cristo. Mas eu te faço essa pergunta. Em algum momento eu falei alguma mentira aqui? Que eu saiba, de acordo com a luz da justiça divina? Não. São as fugas. São aquelas pessoas que no momento do carnaval saem do guarda-roupa. Quantos milhões de homens? Esse meu amigo, é um engravatado, não posso dizer nome, que você olha nele assim o ano todo, engravatado, um macho, um homem, mas que na época do carnaval sai do guarda-roupa, mas vai lá para o movimento Carnaval com Cristo no meio dos católicos. E também outros amigos que eu conheço que vão lá para o meio dos evangélicos dançar o Carnaval com Cristo. Então, meu bem, eu estou aqui para transmitir a mensagem, eu não estou aqui para julgar ninguém. Acontece que ninguém tem coragem de botar a cara a tapa conforme eu coloco a minha cara a tapa. E eu tenho que dizer, esses movimentos Carnaval com Cristo, esses movimentos gospel, esses movimentos ecumênicos, esses movimentos todos
não passam-se de movimento das trevas que reúne todo mundo naquele processo de fuga, onde ali as trevas os imantam e retiram deles ectoplasmas e mais ectoplasma, se aproveitando da pobreza, da fraqueza de conhecimento dos indivíduos, da falta de fé, de bom senso, da fé raciocinada, da fé lógica, da fé inabalável. Então as trevas se aproveitam desses indivíduos. Então, quando se pronuncia treva, o que é treva? Treva é escuridão. Treva não é vampiro. Treva não é obsessor. Treva não são espíritos do mal. Treva é escuridão. Penumbra é escuridão. Apague a luz do teu quarto, que você se encontra nas trevas da escuridão, na penumbra. Faltou iluminação no teu quarto, na tua residência? Todos vocês ali se encontram nas trevas. Então é preciso separar o joio do trigo, mas acontece que as pessoas não raciocinam. Pois existe cidade nas trevas, nas regiões umbralinas, que possuem milhões de recursos, 1000 vezes tecnologicamente falando, mais superior que o sistema tecnológico que nós usufruímos deles aqui na Terra. Quantas cidades existem no Brasil? Eu não sei, eu não estudei isso ainda. Mas vamos pensar por esse lado assim, ó. Bom, será que existe aproximadamente 5.000 cidades? Vamos pensar nesse número 5.000 cidades em Minas Gerais? Não, no Brasil. 5.000 cidades no Brasil. Agora você multiplica essas 5.000 por umas 10 vezes lá nas trevas. Gente, lá nas trevas, lá no umbral, existe milhares e milhares de cidades. Milhares e milhares de cidades. Muitas sem energia, na escuridão, na penumbra. Muitas iluminadas iguais à cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, a nossa cidade mesmo, iluminadas. E é preciso dizer que nas trevas, existe organizações. Lá existe partidos políticos. Lá existe justiça, iguais à justiça aqui da terra. É preciso entender. Se você lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo, me esqueço, mas o nome, Os Negros no Brasil. Busca esse tema lá. Eu me esqueço o capítulo, mas não esqueci esse nome. Os Negros no Brasil. Você vai perceber, você vai ver de onde foi que o anjo Ismael, a mando de Jesus, nos retirou. Por isso que eu
eu trago esse hábito comigo do churume do lixo. Hoje em dia nós reclamamos demais da política e da justiça da terra, mas nos esquecemos que alguns séculos lá atrás, estas leis que hoje aqui nos pune, nós mesmos que as criamos quando estivemos no poder, como os políticos hoje estão no poder. Os políticos, 80% dos políticos, 75%, né, vó? 75%, vó que diz, 75% dos políticos que estão no poder hoje, todos receberam de nosso Senhor Jesus Cristo a oportunidade da redimissão e foram retirados daquelas regiões das trevas, da cidade das trevas, onde lá eles, muito bem empregados, se encontravam. Pense em 75% dos políticos no Brasil que resolveram desviar para um lado que não condiz com as leis do Criador. Pensa neles. Pensou? Pois bem, eles encontravam-se muito bem empregados lá nas cidades das trevas, atuando do mesmo modo que lá. Aqui, lá. Você sabia disso, meu bem? Do mesmo modo. Ué, mas então Jesus tira um demônio de um lugar para colocar no outro lugar para desgraçar a evolução aqui? Não. É dado a oportunidade da redimissão a todos. Todo mundo recebe o direito de se redimir. Todo mundo. Para Deus, ninguém é melhor que ninguém. A única diferença que há entre todos nós é a desigualdade evolutiva. Porque não pense você que Deus ama Jesus mais que a mim do que você, que não, meu bem. Amar é uma coisa. Agora, entre eu, você e Jesus, existe uma desigualdade evolutiva enorme. Enorme. Então, a esses seres todos que nós conhecemos hoje, 75% na política, receberam a oportunidade da redimissão. Por quê? Porque não existe o caldeirão do inferno, onde queima-se a alma por toda a eternidade e o capeta ali pisando na cabeça do indivíduo. Mas, Senhor, eu quero me redimir. Não, vai para o fundo dos infernos, do caldeirão dos infernos. Não. Deus, em inteligência suprema, não age dessa forma. Deus é benevolência, Deus é amor, Deus é indulgência. Então, a esses políticos foram dadas a oportunidade deles se redimir. Agora, cada um é responsável pelos teus atos, meu bem. Você é responsável pelos teus atos, pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos, pelos teus desejos. Quem planta, colhe. Mas depois você não vai poder nunca dizer que Deus não te deu a oportunidade de você se melhorar. Pense na justiça aqui da terra. A mesma situação. Todos receberam de Deus a oportunidade de retornar ao corpo físico e se redimir. Então é preciso entender que
em 100% de político, existe 25% que estão trabalhando corretamente. 100% da justiça aqui na Terra, existe 25% que estão trabalhando corretamente. Por mais que a justiça da Terra e a política da Terra, todos eles são capenga, mas tem 25% que estão fazendo por onde? Lutando, batalhando. Mas vamos continuar. Em 100% dos espíritas. Você acha que os espíritas vieram de onde, meu bem? Você acha que os espíritas vieram diretamente de Saturno, Júpiter, do planeta Marte, do Sol, das colônias espirituais? Nós espíritas, nós viemos das regiões mais profundas, nos abismos que existe, através da misericórdia do Pai para nos redimirmos. Por que que hoje nós somos espíritas? Ou melhor, por que que hoje estamos espíritas? Justamente porque espírita não é para quem quer, espírita é para quem aguenta. Aguenta reforma, aguenta transformação, aguenta mudar de hábito, de comportamento e de atitude. Por que esses termos? Termos os quais nós falhamos demais neles em existências passadas. Por isso eles estão tão registrados na consciência do espírita que esta oportunidade, ela é tudo ou nada. Então não pense que quando eu digo aqui que espiritismo não é para quem quer e sim para quem aguenta, não se vanglorie não, tá? Não se vanglorie, porque com todo respeito, esses que aguentam foram os piores e que traz a consciência mais pesada de muitos erros, de muitas falhas, e por isso hoje estão lutando para não cometer os mesmos erros novamente. Os católicos, os crentes, os evangélicos, você acha que esses seres vieram de onde? Do céu mitológico? Céu da boca do leão, céu da boca da onça? Céu da boca de um rinoceronte ou de um crocodilo? Porque céu é mitologia. Ninguém veio de céu, não, gente. Nem Jesus sabe o que é céu. Jesus não sabe o que é céu, Luiz. Não. Por quê? Céu é mitologia. Nem Deus sabe o que é céu. Ai, Luiz, mas você tá com o diabo no couro mesmo, né? É melhor estar com o diabo no couro do que abjurar, né? Nem Deus sabe o que é céu. Porque não existe céu. Então, as organizações nas regiões umbralinas, eles possuem tudo isso lá. Políticos, justiça, oradores, doutrinas e mais doutrinas. Eles possuem métodos e mais métodos. Eles possuem tudo. Lá existe carnaval 24 horas, 365 dias por ano. Tudo quanto é tipo de música depravada que vemos aqui na Terra, que de repente surge e estoura. Estoura com o quê? Estoura com a moral da humanidade, né? Nossa, mas você viu como que aquela música, lançaram ela e se ela estourou na parada? Estourou com a moral da humanidade que foi atrás daquele lixo. É para isso que essas músicas servem. Mas é preciso entender
que essas pessoas que escrevem essas músicas são levados nessas cidades das trevas e lá eles copiam essas músicas inspirado pelas trevas para poder aqui na Terra causar desarmonia, discórdia, desunião e desestruturar o campo vibracional da humanidade. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo que dá sequência nesse assunto.